today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula, né, dentro da nossa playlist de cinemática. E nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito da composição de movimentos, né? Diferentemente do que às vezes possa parecer, essa composição de movimentos ela está muito relacionada ao nosso dia a dia, está muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então é bom que a gente consiga, de uma certa forma, compreender melhor como funciona esse fenômeno físico ou como funciona a composição de dois ou mais movimentos. Pessoal, eu já cheguei a falar um pouco com vocês a respeito dessa composição de movimentos, né? Falei um pouco sobre quando eu tratei da velocidade relativa, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Vou deixar aqui também como vídeo sugerido, né? Para vocês assistirem e para vocês, de uma certa forma, compreenderem melhor do que se fala, do que se trata essa parte de velocidade relativa, né? Já que a gente vai retomar ela aqui nos nossos estudos. Uma coisa que é importante a gente entender com relação à parte de composição de movimentos é que quando nós analisamos um determinado movimento de um determinado móvel que está se movimentando em um dado referencial, a gente pode encontrar no mesmo movimento desse objeto, no mesmo movimento desse móvel, diferentes velocidades. Tá? Então, por exemplo, quando a gente analisa um automóvel, um carro que está andando debaixo da chuva, se você observar os pingos de água, quando esses pingos de água batem no vidro do carro, né, principalmente nos vidros laterais do carro, você vai perceber que o movimento da gota de chuva e o movimento do automóvel, eles podem ser combinados, né? E essa combinação do movimento do carro com o movimento da gota de chuva que incidiu, que caiu no vidro lateral do carro, vai fazer com que essa gota de chuva deslize para baixo no movimento na direção diagonal, tá? Esse movimento que acontece na direção diagonal dessa gota de chuva que caiu no vidro do carro, nada mais é do que uma combinação, do que uma composição de dois movimentos, o movimento do carro e o movimento da chuva. E é justamente isso que a gente vai analisar. E se você analisar o movimento dessa gota de chuva no carro, você vai perceber que quanto mais rápido for a velocidade do carro, mais próxima da horizontal vai ser a direção de deslizamento da gota de chuva. Beleza? Então, ou seja, para a gente entender como que funciona essa combinação dos dois movimentos, como que acontece essa composição dos movimentos do automóvel e da chuva, a gente precisa entender aquilo que eu já falei em videoaulas anteriores, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é o que nós chamamos de velocidade relativa. Nós vamos retomar um pouco aqui dessa velocidade relativa aqui, se tratando, por exemplo, no movimento dos barcos, tá bom? Pessoal, quando nós estudamos o conceito da velocidade relativa, né, eu fiz as demonstrações de velocidade relativa levando em consideração o movimento de dois automóveis, por exemplo, que se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido, né? Isso em relação a um determinado referencial, que é o solo. E eu fiz também essa velocidade relativa levando em consideração dois referenciais, certo? Que é um referencial parado e um referencial em movimento, que é o caso, por exemplo, de uma pessoa que sobe uma escada rolante, por exemplo, tá? Aqui, nessa parte aqui, eu quero falar dessa velocidade relativa, dessa composição de movimentos em uma dimensão, levando em consideração um determinado barco que se movimenta, por exemplo, contra a correnteza ou a favor da correnteza. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando nós consideramos a situação em que eu tenho um barco navegando contra a correnteza ou a favor da correnteza, eu tenho um determinado movimento que acontece em relação a dois referenciais. Um referencial fixo, que é o solo,
né, e um referencial móvel que é a água. Então a gente diz o seguinte, que a água ela está se movimentando em relação ao solo, e nós temos a situação em que o barco se movimenta em relação à água, de acordo com o que eu estou considerando aqui na figura. Nessa figura aqui, eu tenho aqui a água que está percorrendo, está tendo um movimento na direção horizontal da direita para a esquerda, que é representado aqui pela seta vermelha. E aqui eu tenho o movimento do barco, que é contra o movimento da água, que é contra a correnteza da água, que está aqui representado pela setinha preta, que é na horizontal, direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita. Para a gente poder determinar a velocidade efetiva do barco ou a velocidade resultante do barco em relação ao solo, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer a composição desses dois movimentos, ou seja, eu tenho que combinar a velocidade do barco com a velocidade da água, tá? Matematicamente, para a gente poder determinar essa velocidade resultante, essa velocidade relativa que o barco tem em relação ao solo, numa situação em que o barco está se movimentando contra a correnteza, essa velocidade resultante ou velocidade relativa, ela vai ser dada pela diferença entre a velocidade do barco pela velocidade da água, isso em relação ao solo. Então, ou seja, quando eu tiver um determinado barco que esteja se movimentando contra a correnteza, a velocidade resultante ou velocidade efetiva do barco, ela vai ser dada pela diferença entre essas duas velocidades, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que aqui a velocidade do barco seja de 10 metros por segundo. E vamos considerar a velocidade da água como sendo de 5 metros por segundo. Como a velocidade do barco é maior que a velocidade da água, então a gente diz que esse barco está subindo o rio contra a correnteza. Ah, Deise, beleza, mas com qual velocidade ele está subindo o rio? Ele está subindo o rio com uma velocidade relativa que vai ser dada pela diferença entre as duas velocidades, ou seja, vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da água em relação ao solo. Então essa velocidade relativa, essa velocidade resultante, velocidade efetiva do barco, ela vai ser de 10 menos 5, então eu vou ter uma velocidade efetiva resultante de 5 metros por segundo. Ou seja, esse barco ele está subindo a correnteza com uma velocidade relativa de 5 metros por segundo, velocidade efetiva de 5 metros por segundo. Se por acaso a velocidade do barco fosse igual à velocidade da correnteza, o que ia acontecer? Esse barco ele ia ficar parado, ele ia ficar estacionado na posição em que ele iniciou o movimento. Se a velocidade da correnteza fosse maior que a velocidade do barco, então esse barco desceria com uma velocidade relativa que seria dada pela diferença entre essas duas velocidades, beleza? E pessoal, para a gente finalizar essa nossa primeira parte do nosso estudo de composição de movimentos, né, eu posso fazer essa mesma análise que eu fiz anteriormente, eu posso considerar agora um barco que esteja se movimentando a favor da correnteza, tá? No caso de um barco que esteja se movimentando a favor da correnteza, a velocidade relativa do barco, a velocidade efetiva do barco, a velocidade resultante do barco, nesse caso ela vai ser dada pela soma das duas velocidades. Então a gente pode dizer o seguinte, que a velocidade resultante, ela vai ser a soma da velocidade do barco mais a velocidade da água em relação ao solo. Então, essa é a velocidade resultante relativa, efetiva, que esse barco vai ter em relação ao solo. Se os competidores, em algum momento, pararem de remar o seu barco, o que vai acontecer? O barco vai continuar descendo a correnteza, vai continuar descendo o rio,
Mas agora, com a velocidade do barco vai ser a mesma velocidade de quem? Das águas do rio. Então aí a gente vai dizer o seguinte, que a velocidade, deixa eu só arrumar aqui, aí a gente vai dizer o seguinte, que a velocidade resultante vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, mais a velocidade das águas em relação ao solo. Como os competidores deixaram de remar, ou seja, eles pararam de remar, a velocidade do barco é de quanto? É 0. Então a gente diz que a velocidade resultante vai ser igual à velocidade da água em relação ao solo. Então quando nós analisamos a velocidade relativa, quando a gente faz uma análise da composição de movimentos de um barco, nós temos que levar em consideração as velocidades envolvidas, que é a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Se esse barco estivesse movimentando contra a correnteza, a velocidade resultante, a velocidade efetiva do barco, vai ser dada pela diferença das duas velocidades, do barco pela correnteza. Se o barco e a água estiverem se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido, aí nós vamos ter uma situação onde a velocidade resultante e a velocidade efetiva vai ser dada pela soma dessas duas velocidades. Beleza? Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos de composição de movimentos e eu volto numa próxima videoaula para a gente falar a respeito dessa velocidade relativa, dessa composição de movimentos, mas não em uma dimensão, mas agora em 2 dimensões. Beleza? Pessoal, abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. You now